Olá, colega oftalmologista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu momento semanal de estudo de glaucoma. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre implante de iStent, que é um tema que vocês têm me pedido muito para poder atualizar aí nas novas tecnologias para o glaucoma. Esse manejo cirúrgico do glaucoma tem evoluído muito nas últimas décadas com o surgimento das cirurgias minimamente invasivas, que são os MIGs, que ganharam bastante destaque como uma ótima opção de tratamento para a gente. E entre essas opções dos MIGs, o iStent foi o que se consolidou como o dispositivo mais usado entre essa classe das cirurgias minimamente invasivas. Mas a escolha do procedimento, ela tem que ser muito criteriosa. A gente tem que levar em conta o estágio da doença e as características anatômicas do paciente para decidir entre indicar ou não indicar uma cirurgia de implante de iStent. E eu vejo alguns colegas desanimando com a técnica e ficando até um pouco desacreditados do procedimento, e muito disso se deve a erro de indicação. Você ter resultado ruim porque não indicou o procedimento para o melhor perfil de paciente. Então, nessa aula a gente vai discutir em detalhes quando que a gente vai indicar o implante de iStent, os seus benefícios e as suas limitações no tratamento do glaucoma. Então, uma indicação correta é a chave de você ter um bom resultado. A gente não tem nenhum procedimento cirúrgico mágico que funcione para qualquer tipo de glaucoma, em qualquer estágio de doença. A gente vai ter indicações para diferentes procedimentos, dependendo das características de cada paciente. E muito de a gente ter um bom resultado é a gente saber escolher bem o paciente que a gente está indicando essa cirurgia. Porque eu vejo alguns colegas falando assim, fiz uma cirurgia tal e não funcionou, coloquei um iStent e não adiantou, o paciente não respondeu. Eu vou ser sincera com vocês, eu nunca tive um caso de implante de iStent que não teve bom resultado. Agora, isso é porque eu sou a rainha do iStent milagrosa? Não, nada disso. É porque eu sou chata pra caramba na indicação do procedimento. Então, eu sou muito rigorosa na minha seleção de pacientes. E é isso que me dá o bom resultado no pós-operatório. Às vezes, uma boa indicação é mais importante até do que a tua habilidade cirúrgica no resultado que aquele paciente vai ter. Bom, o iStent ele é um procedimento que o objetivo dele é melhorar escoamento de humor aquoso através da drenagem trabecular. A gente implanta ele no canal de Schillen e com isso a gente faz um bypass, mas um bypass parcial da drenagem trabecular. Como assim um bypass parcial? Quando a gente faz uma TREC, um implante de válvula, Zen, Preserflow, qualquer coisa que seja fistulizante, a gente está fazendo um bypass completo daquele sistema de drenagem trabecular. O humor aquoso vai drenar pela fístula. Quando a gente faz um implante de iStent ou uma outra cirurgia que seja também trabecular, a gente está fazendo o bypass só de uma parte da via, que é trabeculado pigmentado e parede anterior do canal de Schillen. Por que isso? Porque são os pontos de maior resistência de drenagem do humor aquoso. Mas a gente não está fazendo um bypass dos canalículos. E esse é um ponto muito importante que tem que ter em mente, porque vai influenciar tudo que a gente vai falar mais para frente sobre indicação da cirurgia. E um ponto muito importante do iStent é que ele consegue fazer esse bypass preservando a anatomia ocular. Porque a gente tem outras técnicas de cirurgia minimamente invasivas, como por exemplo o GAT, o Kahuck Dual Blade, que também fazem esse bypass,
só que eles fazem uma excisão da malha trabecular, a gente remove tecido do olho quando a gente faz essas cirurgias. Já o stent não, ele é um procedimento que preserva muito bem a anatomia dessas estruturas e por isso eu diria que de todas as minimamente invasivas, ele é a menos invasiva das minimamente invasivas. Para a gente saber para quem a gente vai indicar, a gente tem que saber as vantagens e desvantagens da técnica. Então vamos começar falando sobre as vantagens, os benefícios do implante do stent. A gente tem uma vantagem mais óbvia de redução de pio, mas eu diria até que talvez essa não seja a maior vantagem de todas. Vou explicar por quê. Aí eu trouxe para vocês um gráfico de um estudo de um acompanhamento de bastante longo prazo de pós-operatório de stent, que aí a gente tem um acompanhamento de quase 4 anos e a gente vê a redução de pio bastante significativa em todas essas linhas, sendo que elas estão diferenciando pacientes que implantaram um stent, 2 stents ou 3 stents. Então, em todos eles, a gente tem uma redução significativa de pio. Mas esse gráfico, olhando assim, parece muito positivo esse resultado, mas eu quero fazer algumas ressalvas. Primeiro de tudo, esse estudo especificamente, ele não tem uma comparação com um grupo controle que fez faco isolada. Os melhores estudos que a gente tem de stent, eles têm como comparativo um grupo de faco isolada. Então, a gente compara um grupo que fez faco com stent e um grupo que fez faco isolada. Por quê? Porque a faco por si só, principalmente pensando em curto prazo, em estudos menores, a gente tem uma redução de pressão intraocular que é própria da faco. É pequena, mas ela faz muita diferença nesse comparativo. Então, esse gráfico específico que eu trouxe aqui, ele mostra uma redução de pressão muito significativa com a stent. Mas isso não é regra em todos os estudos. A gente tem estudos com reduções muito modestas de pio em comparação com a faco isolada. Então, tem muito estudo em que a gente vê assim, paciente fez faco, redução média de pio 3 milímetros de mercúrio. Paciente fez faco com stent, redução média de pio 5 milímetros de mercúrio. E aí a gente fica se questionando e devemos sim nos questionar até que ponto vale a pena um investimento financeiro tão grande para um procedimento que vai acrescentar somente 2 milímetros de mercúrio de redução de pio. Tem alguns estudos que a diferença é de 1 milímetro de mercúrio de redução de pio em comparação com a faca isolada. E é por isso que eu digo que a gente tem benefício de redução de pio? Tem, mas talvez ele não seja o mais importante dos benefícios. Por quê? Porque tem muita discordância entre estudos de resultado, até porque tem estudo com 1 stent, tem estudo com 3 stents, tem estudo que inclui glaucomas só iniciais e aí esses estudos vão ter resultados melhores. Tem estudos que incluem glaucomas avançados e aí esses estudos vão ter resultados piores. Então a gente, quando vai ver um estudo, tem que ter muita atenção na população para ver se a população daquele estudo bate com a população que você indica a stent. Porque se não bate, aquilo não vai ter uma aplicação tão prática para você no dia a dia. Então a gente tem que ter muito cuidado em ver a população do estudo, ver se esse estudo traz um comparativo com a faco, mas em geral, se a gente for juntar o que tem de mais dado na literatura, a gente vai ver que a redução de pressão, ela não é muito expressiva com o implante de stent. E aí a gente entra no segundo benefício, que esse sim é indiscutível, é um benefício gigante de todas as cirurgias minimamente invasivas, inclusive do stent, que é redução de drogas. Nisso daí é quase que unânime entre os estudos que a gente tem, que quando a gente faz o implante de stent comparado com a faco isolada, a gente tem uma redução muito importante de carga de tratamento desse paciente.
Esse gráfico, ele mostra pra gente isso, ele mostra ao longo dos anos de pós-operatório, mais uma vez aí quase 4 anos de acompanhamento, e a gente vê aí o percentual de pacientes que ficou zerado de medicação hipotensora, sem hipotensor nenhum. Quando a gente coloca um stent só, a gente vê ali que por volta de 18 meses a gente já tem uma quantidade grande de pacientes que começa a voltar a usar a droga. Quando a gente coloca 2 ou 3 stents, essa sobrevida de tempo sem medicação está em quase 100% até quase 4 anos de acompanhamento nesse estudo. O que a gente vê, tem estudos mais longos do que esse que eu trouxe aqui, e o que a gente vê é que, em média, quando a gente implanta 2 ou 3 stents, a maioria dos pacientes só começa a voltar a usar alguma coisa de colírio em torno de 5 anos após o procedimento. Então, esse talvez seja o benefício mais significativo, palpável no dia a dia para a gente, que a gente vê o resultado, que é você pegar aquele paciente que está usando 3, 4 drogas hipotensoras no pré-operatório, você fazer o implante do stent e você ter aí esse paciente com anos sem medicação. Em torno de 5 anos você volta, mas você não volta com aquelas 3, 4 drogas que ele estava usando antes. Você volta com uma, dali um tempo com 2. Então, quando você vai pensando nisso, você ganhou aí até talvez 10 anos de controle desse paciente. É como se você voltasse no tempo da doença por 10 anos quando você fez esse reset do tratamento desse paciente. Então, essa sim é uma primeira vantagem muito significativa que a gente tem de redução de drogas. E, em parte, isso explica também por que nos estudos a gente não vê uma redução expressiva de PIO. Por quê? Porque quando ele pega o grupo que é só FACO e o grupo que é só a stent, e eles estão no mesmo nível de pressão muito próximo, ele não está levando em conta que o paciente da FACO continuou com as 4 drogas de antes e o paciente do stent ficou muitas vezes sem colírio. Então, esse comparativo da PIO, ele fica um pouco enviesado por isso, por não levar em conta a mudança de tratamento que esses pacientes tiveram no pós-operatório. Aqui mais um estudo mostrando redução de drogas e fazendo justamente esse comparativo que eu acabei de falar. A barra vermelha é o grupo que fez a stent combinado com a FACO e a barra cinza é o grupo que fez a FACO isolada. E aí a gente vê a redução de drogas que esses pacientes tiveram. Agora, mais do que isso, eu quero fazer uma análise mais aprofundada, porque esse é um gráfico que vai influenciar diretamente na nossa indicação. O que ele está diferenciando aí? Ele está diferenciando a quantidade de drogas que o paciente usava antes de operar e qual foi a redução de pressão ocular que ele tinha. Então, as primeiras barrinhas da esquerda são pacientes que usavam uma droga só, as barrinhas do meio, paciente que usava 2 drogas, e a última barrinha, paciente que usava 3 drogas no pós-operatório, no pré-operatório, desculpa. E aí a gente vê que quanto mais droga a gente tinha no pré-operatório, maior é a redução de pressão ocular que esse paciente tem. Quando a gente compara os pacientes que usavam uma medicação só, a gente vê que praticamente não tem diferença, é uma diferença muito pequena de redução de PIO entre os pacientes que fizeram o implante de stent e os pacientes que fizeram a FACO isolada. Então, essa é uma galera que talvez realmente o investimento não compense, porque ele usando uma droga só, a redução de PIO que ele vai ter é muito semelhante à redução que ele vai ter com a FACO isolada. Agora, para o paciente que usa 2 drogas, essa diferença já é mais significativa. Para o paciente que usa 3 drogas, essa diferença é muito grande. Então, quanto mais drogas o paciente usa, mais vale a pena a gente pensar em combinar um implante de stent com essa FACO dele. Terceira vantagem, em relação à segurança, a gente tem alguns estudos que mostram que o stent ele não acrescenta em nada
aos riscos da faco. Então, o risco de você pegar um paciente com glaucoma e fazer uma faco é exatamente o mesmo risco de você pegar um paciente com glaucoma e fazer essa faco combinada com o implante de stent. Então, se você tem um paciente com glaucoma que já está usando 3 drogas e está indo para faco, você não acrescenta absolutamente nada em risco no procedimento ao indicar o stent em combinação. Porque a gente vai usar as mesmas incisões, a manipulação é muito leve o risco que a gente tem na faco não aumenta quando a gente resolve implantar o stent. Eu trouxe aqui um dado em relação a um ponto específico, que é o de perda de células endoteliais. Esse estudo ele é de bastante longo prazo, a gente tem aí 80 meses de acompanhamento e mal dá para ver que tem 2 linhas nesse gráfico, mas tem uma linha de pacientes que fizeram faco isolada e tem uma linha de pacientes que fizeram faco com implante de stent. E a perda de células endoteliais ao longo dos anos, tanto imediatamente após o procedimento, quanto ao longo dos anos, é exatamente a mesma perda. Então, o implante de stent não acelera a perda de células endoteliais da córnea. Uma quarta vantagem que a gente tem, e essa vantagem ela é muito importante, ela não é palpável para a gente no dia a dia, a gente não percebe isso, mas quando a gente pensa em fisiopatologia de doença, essa é uma vantagem que faz muito sentido, que é justamente o que eu falei no começo de a gente preservar os tecidos oculares e a fisiologia daquela malha trabecular, que não acontece quando a gente faz uma cirurgia de GAT, de Karouk, de Tanito, que são cirurgias que vão fazer extração dessa malha trabecular. Eu vou tocar esse videozinho aqui para vocês verem e ele vai mostrar um pouco de como é a fisiologia da drenagem trabecular. Então aí nesse vídeo ele mostra as estruturas canal de Schillen, canais coletores, e o que ele vai mostrar pra gente é que esses tecidos, eles têm uma contratilidade. Então, quando a gente fala em sistema de drenagem trabecular, a gente não fala num mero sistema de canais. Na verdade, eles funcionam mais como uma bomba do que como um canal. Então, quando a gente retira esse tecido, a gente perde esse funcionamento. Quando a gente preserva, que é o que o stent faz, a gente mantém essa malha trabecular viável. E um outro ponto importante dessa preservação de tecido é quando a gente pensa em pesquisa para o futuro, porque a gente já tem alguns estudos importantes que testam células-tronco, terapia genética para malha trabecular. Então, principalmente quando a gente está com um paciente jovem, é interessante a gente pensar em manter essa função de malha trabecular para a gente pensar no futuro em o que esse paciente pode se beneficiar de tratamento. Isso quer dizer que eu faço o stent em todo mundo, eu não faço o GAT? Não, muito pelo contrário. Levando em conta a população de pacientes do meu consultório, eu faço mais GAT do que a stent porque eu tenho um perfil de pacientes com doença mais de moderada para avançada. Mas eu não indicaria uma terapia de excisão de malha trabecular como um GAT para um paciente com glaucoma inicial, por exemplo. Eu penso mais nele para os casos avançados. Para casos iniciais, a gente tenta o máximo possível preservar essa drenagem e essa fisiologia natural do humor aquoso que a gente tem nos nossos pacientes. Uma quinta vantagem muito importante do implante de stent é que ele não elimina outras opções de tratamento para o futuro. Por que esse racional? A gente está com um paciente de 40 anos de idade e esse paciente vai ter uma expectativa de vida de repente de 90 anos de idade. E a gente vai ter aí 50 anos de glaucoma para controlar pela frente. E a gente, obviamente, não tem nenhum tratamento para o glaucoma que funcione durante 50 anos.
tudo que a gente faz com o passar do tempo vai perdendo efeito. A gente viu aí que os pacientes que implantam a stent com 5 anos tendem a voltar com colírio. O colírio, com o passar do tempo, deixa de funcionar. As cirurgias mais invasivas que a gente tem, elas também não duram pela vida toda do paciente. A gente não faz uma TREC que dura 50 anos. Então, a gente sempre precisa buscar, sempre que for possível, buscar opções de tratamento que preservem outras possibilidades para o futuro. É por isso que a gente não pega um paciente com glaucoma inicial e indica um implante de válvula de Amed para ele, porque aí a gente queimou todas as outras opções que a gente tinha de tratamento. A gente vai de pouquinho em pouquinho escalando essa terapêutica. E nesse ponto, o stent tem uma baita de uma vantagem. Ele não elimina nenhuma opção de tratamento. A gente pode fazer um stent e depois complementar com SLT. Então, chegou lá em 5 anos, tá perdendo efeito, você não precisa necessariamente voltar com colírio. Você pode fazer um SLT nesse paciente. Esse estudo que eu tô mostrando aí é um estudo avaliando realização de GAT em pacientes que já tinham a stent. Então, a gente pode, inclusive, fazer outras cirurgias minimamente invasivas nesse paciente que já tinha um stent. O oposto já não faz muito sentido. A gente não vai colocar um stent num paciente que fez um GAT. Então, o stent ele tem uma grande vantagem de preservar todas as nossas opções. A gente continua tendo todas as nossas cartas na manga quando a gente coloca um stent num paciente. O sexto benefício eu coloquei aqui interrogado, porque o que tem de dado de literatura sobre isso é muito fraco, mas que é uma coisa que a gente pensa que faz muito sentido, só que faltam estudos avaliando isso, que é preservação de visão. É estabilidade de campo visual. Por quê? A gente faz muito estudo sobre glaucoma avaliando o pio, mas o que realmente importa é esse paciente estar enxergando, é ele estar com o campo visual preservado, tá? Esse estudo que eu trouxe aqui para vocês é uma meta-análise juntando alguns estudos que buscaram avaliar isso de estabilidade de campo visual. E a gente até tem alguns estudos de longo prazo com N's bons e muitos desses estudos mostram ou manutenção, que são os que estão pintados em amarelinho aí, são estudos em que manteve o MD antes e no tempo de cada estudo de pós-operatório. A gente tem alguns estudos que teve melhor até do MD, provavelmente por ter combinação com a FACO, né? Então tirou a catarata do paciente, a visão melhorou. E a gente tem poucos estudos que mostram aí que houve progressão de campo visual. Na verdade, tem 3 marcadinhos em vermelho que mostram essa progressão, mas na verdade são 2 estudos apenas, porque desses 3, 2 na verdade são o mesmo estudo, só que com duração menor e depois a publicação desse mesmo grupo de pacientes com uma duração maior. E um desses que tá aí usou só pacientes de glaucoma de pressão normal. Então, fica aí o questionamento desses que ficaram com piora do MD. Mas mesmo que a gente já tenha aí alguns estudos de longo prazo avaliando o MD, a gente ainda não tem dados muito concretos de preservação de visão nesse paciente. Esse gráfico aqui é dessa mesma meta-análise em que ele busca comparar ao longo de 6 anos a preservação de visão de pacientes que fizeram FACO combinada com a stent em comparação com dados da literatura de pacientes que não fizeram o procedimento, que fizeram a FACO isolada. Agora, esse gráfico é muito questionável, tá? Porque ele tá comparando populações de estudos diferentes, tá? Então, isso não quer dizer que a FACO com a stent deu um banho assim tão grande na FACO isolada que nem tá aparecendo por esse gráfico, não. Esse gráfico, ele tem uma certa extrapolação de dados da literatura que a gente tem que levar em conta na hora de fazer essa análise. Mas faz sentido quando a gente pensa em fisiologia de drenagem de humor aquoso, que quando a gente preserva a malha trabecular, a gente vai ter uma doença que responde melhor aos tratamentos de redução da pio
e que a gente vai ter um paciente que tenha melhor preservação de visão. O assistente ele tem um racional de funcionamento um pouco parecido com o SLT, e com o SLT a gente tem muito bem documentado isso de ter melhor preservação de visão. Com o assistente ainda não está tão bem documentado, por isso que eu interroguei esse benefício, mas é possível que a gente esteja sim promovendo para o nosso paciente uma melhor estabilidade de doença. Agora tem também as suas limitações, e vocês vão ver que são poucas limitações comparado com tanto benefício que a gente já falou aqui. Primeira limitação é uma limitação que num futuro próximo a gente tende a ter uma noção melhor de como trabalhar com isso, que é a necessidade de a gente ter canalículos viáveis. Lembra que eu falei lá no começo, eu disse que ia ser importante? Então agora é. Eu falei lá no começo que o assistente ele faz um bypass parcial da drenagem trabecular. Ele faz o bypass do trabeculado e da parede anterior do canal de Schillen. Então, para ele funcionar bem, para a gente ter bom resultado, a gente precisa que o restante dessa via de drenagem esteja bem funcionante. Então, a gente precisa ter uma boa drenagem de canalicular e canalículos viáveis. É por isso que, em geral, a gente não indica implante de assistente para paciente com glaucoma avançado. Esse é um dos motivos. Porque os pacientes que já têm glaucoma avançado, eles têm uma via de drenagem muito deteriorada. Então, não adianta muito a gente bypassar canal de Schillen se a gente não tem canalículo funcionante. Agora, isso é um ponto muito relativo, porque essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma angiografia de humor aquoso em animal feita em laboratório. Seria maravilhoso se a gente pudesse fazer isso no nosso paciente, para saber se ele tem canalículo viável, para saber aonde ele tem mais canalículo viável, que vai ser o ponto que a gente vai escolher para implantar esse assistente. A gente ainda não tem essa tecnologia para testar com o nosso paciente, mas a tendência é que daqui a um tempo isso chegue para a gente também, e aí a gente possa ter uma análise melhor de qual paciente a gente vai indicar, porque a gente vai fazer essa angiografia, vai ver, poxa, aqui ó, nessa região aqui tem bastante coletor funcionante, vou colocar um assistente lá que vai funcionar. Ou então, ó, essa via de drenagem não drena nada, não adianta mais querer restabelecer drenagem trabecular, vamos partir para uma fístula. No futuro, a nossa indicação vai ser muito mais fácil quando a gente puder fazer isso para o nosso paciente. Por enquanto, a gente usa dicas para isso. A gente não tem como saber se o paciente tem drenagem canalicular viável ou não objetivamente, mas a gente tem algumas dicas. Primeira dica, tempo de doença. Quanto mais tempo de doença esse paciente tem, maior é a tendência que essa via não seja muito viável, até porque isso tem uma correlação direta com o tempo de uso de colírio. E nossos colírios têm BAC, e o BAC ele é tóxico para drenagem trabecular. Então, quanto mais tempo de colírio o paciente tem, a tendência é que menos funcionante seja essa via. Ainda pensando em colírio, a gente avalia a resposta também. Quanto melhor o paciente responde com o colírio, isso é um sinal de que ele tem uma drenagem potencialmente boa. Sabe aquele paciente que você bota colírio, você troca um pelo outro, você acrescenta e nada faz diferença de pressão? Esse paciente provavelmente não tem uma malha trabecular viável. E um outro ponto importante é o que eu já falei antes, que é estágio de doença. Pacientes com glaucomas avançados vão ter essa malha trabecular, esses canalículos muito menos viáveis do que pacientes com quadros iniciais. Então, isso influencia diretamente na nossa indicação. Uma outra desvantagem do stent é que a gente tem uma menor redução de pressão intraocular do que outras técnicas. A gente tem poucos estudos que comparam diferentes técnicas de cirurgia minimamente invasiva
Quando tem, geralmente são estudos com N de pacientes pequenos, então isso é uma coisa que é difícil de a gente avaliar em estudos, mas que a gente vê muito isso na prática. O assistente, ele abaixa menos a pressão do que o GAT e outras técnicas talvez um pouco mais questionável, mas quando a gente pensa em assistente e GAT, a gente vê uma diferença significativa de redução de pressão intraocular. Difícil dizer quanto pela falta de ter poucos estudos e difícil dizer em quanto tempo no longo prazo quem ganha, mas em geral a gente vê nos pacientes com implante de assistente reduções de pressão menores do que nos pacientes que fazem o GAT. E isso vai influenciar também na nossa indicação. Se é um paciente que está bem controlado e você está operando para tirar colírio, você não precisa de uma redução de pressão absurda e você pode indicar muito bem um implante de assistente. Agora, se você está com um paciente que está muito fora do alvo terapêutico e você precisa de uma redução de pressão mais significativa, pensa 2 vezes em indicar um implante de assistente, porque a gente vai ter técnicas que vão entregar reduções de pressão ocular maiores. E agora que a gente já falou aí vantagens e desvantagens do assistente, a gente conseguiu pontuar muito bem quem é o paciente ideal e agora a gente só vai organizar essas ideias para reunir eles numa listinha de características que a gente quer nos nossos pacientes. O que é um caso ideal para implante de assistente? Ele é um paciente que tem ângulo aberto, ou um glaucoma primário de ângulo aberto, ou um glaucoma secundário, como pseudofoliativo e pigmentar, de ângulo aberto. Ele é um paciente que tem indicação de FACO. Então, esse caso ideal, você não vai normalmente levar ele para o centro cirúrgico só para implantar o assistente. Você vai fazer a FACO e vai aproveitar para implantar o assistente. Não necessariamente esse paciente precisa ter uma visão ruim, tá? Mas ele precisa ter uma catarata que já vale a pena levar ele para o centro cirúrgico. Ele tem que ter um quadro leve, tá? Preferencialmente um glaucoma inicial ou uma hipertensão ocular, ou no máximo um glaucoma moderado, e nesses moderados eu já recomendaria fortemente que você implantasse os 3 stents, tá? Então ele tem que ter um quadro leve e ele tem que estar controlado com colírio, ou então, se ele não estiver no alvo, que ele esteja próximo do alvo. Aquele paciente assim, eu tenho um alvo de 15, ele está com 18, então ele não está controlado, mas ele está perto ali do alvo. Não é aquele glaucoma que está obviamente progredindo, tá? Então você precisa ter pacientes que estejam bem controlados para você ter bom resultado. E de preferência, pacientes em uso de 3 ou 4 drogas hipotensoras, que vão ser os pacientes que vão ter o maior benefício de retirada de medicação. Mas tem alguns outros casos que eles não são esse paciente perfeitinho, mas que a gente pode pensar também num implante de assistente. Quais casos são esses? Um implante isolado, um paciente muito jovem que não tem catarata, tem um cristalino transparente, a gente pode também implantar, até porque lembra que quando eu falei naquela questão de fisiologia de malha trabecular, o maior benefício nesse sentido vai ser em pacientes que têm doença há pouco tempo. Então, muitas vezes a gente vai pegar pacientes jovens e a gente pode sim fazer um implante isolado se a gente não tem uma indicação de FACO para esse paciente. Não é o caso ideal, mas é perfeitamente possível de ser feito. Pacientes que estejam com menos de 3 drogas, mas que não toleram bem essas drogas. Eu acabei de fazer essa semana um implante num paciente que estava usando uma droga só, mas ele tolera muito mal tudo que é colírio. Já testei todas as classes, ele não tolera bem nenhuma droga, e aí a minha opção foi o implante de assistente. Então, o maior benefício é para quem usa muita droga, mas quem usa pouca droga, se não tolera, vale a pena a gente pensar também no implante.
E os pacientes que estão fora do alvo terapêutico, a gente pode indicar? Pode, mas orienta bem esse paciente que se ele está muito fora do alvo terapêutico, o assistente provavelmente não vai resolver a vida dele. A gente vai ter que combinar com algum outro tratamento. Então, esses pacientes que estão muito fora do alvo, quando eu indico o assistente, eu já oriento para ele: olha, a gente não vai tirar todos os colírios. O meu objetivo é reduzir a pressão. Talvez diminua a medicação, mas a gente muito provavelmente vai precisar dar uma ajuda para esse stent. Ou então a gente faz o stent e aí, se esse paciente quiser muito tentar ficar sem colírio, a gente pode combinar com o SLT no pós-operatório. Mas quando você pega um paciente que está com pressão muito alta, dificilmente o assistente sozinho vai dar conta do recado. Então, ou a gente vai pensar em outras técnicas que abaixem muito a pressão, ou se a gente não quiser modificar a anatomia desse paciente, a gente vai pensar em indicar o assistente como um recurso, mas já pensando que ele não vai ser uma terapêutica isolada nesses casos. Agora, desde que esses casos possíveis, a gente pode fazer essas indicações, desde que esse paciente tenha um glaucoma inicial a moderado ou hipertensão intraocular de ângulo aberto e com bom potencial de drenagem de via trabecular. Então, em geral, a gente sempre quer esses pré-requisitos aí, que seja um caso inicial e com bom potencial de drenagem de via trabecular. E quando que a gente não vai indicar? Quem é o paciente que eu bato o olho naquele caso e eu já penso assim, poxa, esse não é um paciente adequado para indicação de assistente? Primeiro ponto logo de cara, glaucoma avançado, por vários motivos. Primeiro, a questão de precisar de ter canalículo viável. Esses pacientes muitas vezes não têm canalículo viável. Segunda questão, esses pacientes com glaucoma avançado, eles precisam de um alvo rigoroso de pressão. Geralmente a gente quer pressões em torno de 10, 12 e o assistente não costuma entregar pressões tão baixas assim. A gente até pode conseguir em combinação com outros tratamentos, mas aí a gente cai nos outros problemas do glaucoma avançado, de não ter canalículo viável. E um outro problema é o pico de pressão ocular no pós-operatório. Por quê? O paciente com glaucoma avançado, a gente não quer ter pico de pressão no pós-operatório. A gente quer cirurgias como a TREC, que a gente opera o paciente e no dia seguinte a pressão já está baixa. O assistente não é tanto assim, principalmente por conta de pico cortisônico no pós-operatório, tá? A gente também não quer indicar a stent para paciente que não responde bem com colírio. Aquele exemplo que eu dei, que você bota timolol, a pressão é 20, bota brimonidina, a pressão é 20, acrescenta uma prostaglandina, a pressão continua 20. Aquele paciente que não responde bem com nada de colírio, ele provavelmente não vai responder com a stent também. O glaucoma de ângulo fechado é uma contraindicação, mas não é que você não possa fazer o assistente num paciente com glaucoma de ângulo fechado. É que normalmente ele não precisa do assistente. Por quê? Quando a gente fala de assistente, a gente está falando de casos iniciais. Um paciente com glaucoma de ângulo fechado inicial, a faco isolada nele muitas vezes já entrega 50% de redução de pressão ocular, mais do que qualquer assistente. Então, não é que você não possa fazer o assistente no glaucoma de ângulo fechado. Você pode fazer, você combina com a faco, faz a faco, o ângulo abriu, no mesmo tempo você já implanta o assistente. É possível? Perfeitamente possível. Precisa? Provavelmente não, porque só a faco já entregaria o resultado que esse paciente precisa. O próximo ponto é uma questão que não é muito bem estabelecida de estudo também, mas é uma regrinha que eu criei para mim depois de apanhar um pouco com alguns pacientes, que é a questão do corticoide. Eu não indico a stent, na verdade eu não indico nenhuma cirurgia trabecular para paciente que tenha uma resposta cortisônica muito forte e que precise de tempos em tempos usar corticoide. Então, eu tenho um paciente
que eu fiz TREC num olho e eu fiz GAT no outro olho dele. Então nem é estente, mas é uma cirurgia trabecular, vale também. Eu me arrependi um pouco desse GAT nesse paciente, porque ele é um paciente extremamente alérgico. E ele quase que uma vez por mês, ele toma corticoide oral. E aí o olho da TREC fica calminho, beleza. O olho do GAT vira e mexe, faz pico de pressão quando ele usa corticoide. E aí eu preciso ficar colocando colírio para conter isso. E eu vejo o mesmo nos pacientes com a stent, que quando o paciente usa corticoide, não responde bem, a gente tem pico. Isso não faz muito sentido na minha cabeça, porque o principal mecanismo de ação do corticoide em aumento de pressão ocular é trabecular. Então, se a gente está fazendo bypass do trabeculado, deveria melhorar essa resposta cortisônica. Mas na prática eu não vejo isso. Eu vejo muito pico cortisônico nos meus pacientes com a stent no pós-operatório. Isso também é um pouco controverso entre especialistas, porque eu já vi outros colegas com posições parecidas com a minha, de falar a mesma coisa, se falar, olha, meus casos cortisônicos não respondem bem com a stent. E eu já vi outros colegas falando, olha, glaucoma cortisônico eu indico a stent tranquilo porque eu vejo a resposta muito boa. Então isso é uma coisa que a gente precisa de mais estudo da literatura para ver nesses pacientes qual que é o melhor perfil de indicação. Em geral, eu não indico. Se eu tenho um paciente que eu sei que faz pico cortisônico e que eu sei que ele precisa de tempos em tempos usar corticoide, se ele tem alguma patologia, paciente que é asmático, paciente que tem qualquer alergia, no geral é importante, paciente que tem uma doença reumatológica, que eu sei que de tempos em tempos ele vai precisar usar um corticoide, eu não indico a stent nesse caso, minha experiência pessoal não é boa, mas fica a ressalva que nesse ponto eu tô falando aqui de experiência pessoal e que talvez na tua prática seja diferente, tá? E uma outra contraindicação é a necessidade de alvo rigoroso, que também pode ser uma contraindicação relativa. Vamos supor, por exemplo, que você tem um paciente com um glaucoma inicial, mas que tem muito fator de risco para cegueira, córnea fina, negro, histórico familiar importante, e aí por algum motivo lá desses fatores de risco, por mais que aquele caso seja inicial, você pensou em estabelecer um alvo pressórico rigoroso. Você até pode fazer o stent, mas ele não vai dar conta do recado sozinho, você vai ter que combinar tratamentos. Se você quer um alvo rigoroso e você quer deixar esse paciente sem colírio, o stent não é a melhor opção nesses casos. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha ajudado vocês a darem uma organizada na mente para vocês, quando estiverem no consultório com um paciente desses, isso acender a luzinha na sua mente assim e falar, opa, esse é um paciente que é um bom caso para a stent. Será que eu já não deveria abordar esse paciente agora, em vez de ficar só observando ele com colírio e aí perder esse melhor momento dessa abordagem? Então, quando vocês estiverem no consultório diante de um paciente que tem essa indicação ideal de stent, pensa bem se você está fazendo certo de manter esse paciente com colírio ou se você não deveria agir mais na raiz do problema e preservar essa malha trabecular pensando nos benefícios de longo prazo para esse paciente. Eu espero que essa aula ajude vocês a inserirem no dia a dia de vocês a indicação do stent. Se você quiser sugerir tema para as próximas aulas, você pode me mandar aqui nos comentários desse vídeo. E se você sente que está na hora de aprofundar os seus conhecimentos sobre o glaucoma, para que você possa ter essa segurança dessa indicação com os seus pacientes, você tem a opção de entrar para o meu curso, que é o Glaucoma do Básico à Prática, e o link para você fazer a sua matrícula também vai estar aqui embaixo desse vídeo. Até semana que vem, com mais um vídeo para te ajudar a ter segurança no diagnóstico e tratamento de seus pacientes com glaucoma.